Olá pessoal, como vão vocês? Eu espero que estejam bem, apesar das cambalhotas que esse planeta tem dado. Uau, eu nem vou muito comentar o que tem acontecido, porque os canais do mundo inteiro estão comentando, cada um tire suas conclusões. Eu já coloquei minhas posições políticas em vídeos passados, não vamos repetir, tá cheio, a internet está cheia. Quem quiser saber o que realmente pode estar acontecendo, é bom consultar o antigo Twitter, né? o X, o X. Ali você consegue uma informação melhor. Tem os lados, todos os lados estão colocando suas opiniões aí e tirem suas próprias conclusões. O mundo é controlado por forças malignas, as pessoas são perversas. Quem está, a turma, essa elite que chamam de elite que está no controle, é o que há de mais aterrorizante dentro da raça humana. Pessoas como Victoria Nuland, Barack Obama, Hillary Clinton, são essas figuras que estão destruindo o nosso planeta, querendo pelo menos eliminar uma boa parte da população, transformar isso aqui num feudo, onde essa elite, esses grandes oligarcas super bilionários e poderosos vão governar os escravos. Esse é o plano globalista. Mas eles tropeçaram na Rússia, na China e nos islâmicos. Mas, como eu disse, não vamos falar nisso. Vamos falar sobre os templários, que também tem a ver, porque todos esses eventos estão interligados. Eu sempre comentei sobre o livro do William Bramley, Os Deuses do Éden, onde ele começa a escrever, ele levou anos, décadas, fazendo pesquisa para escrever o livro, e ele queria entender o porquê das guerras, o porquê da violência no planeta, por que esse planeta é tão complicado, por que essa joia natural, esse planeta tão belo, tão lindo, sempre foi dominado por forças malignas. Uma briga eterna, não acaba nunca, é um conflito atrás do outro, um conflito atrás do outro, sempre, e um grupo por trás, fomentando esses conflitos para que não haja paz, nunca haja paz. E tudo isso tem a ver com o que nós vemos falando há 200 e poucos vídeos, né? Desde quando eu morava no Canadá, que eu também fiquei interessado nesse assunto, eu já pesquisava antes, mas nunca havia comentado em público, né? Quando eu, por influência da Vantage, abri um canal. E até então nós estamos aqui conversando sobre isso, alertando para que abra um pensamento, abra a visão, o pensamento, pense fora da caixinha e perceba que tem algo por trás controlando tudo. Alguém está comandando os acontecimentos por trás das cortinas. E por isso que nós falamos sobre os templários. Como disse, tudo está interligado. Os templários ainda estão por aí. De uma outra forma, com uma outra roupa, com uma outra cabeça, mas com os mesmos princípios. Por incrível que pareça, vamos falar sobre eles já já. Bom, seus membros faziam votos de pobreza, castidade, devoção e obediência, usavam mantos brancos e como característica a cruz vermelha, as mesmas cruzes que existiam nas caravelas de Cabral e de Cristóvão Colombo, porque depois eles foram para Portugal, mas é uma outra história. E o seu símbolo passou então a ser um cavalo montado por 2 cavaleiros, tendo em conta o local onde originalmente se estabeleceram, o Monte do Templo, em Jerusalém, onde existiu no passado o Templo de Salomão e onde se ergue agora a Mesquita de Al-Aqsa, ou a Mesquita Dourada, o Domo Dourado, que está lá em Jerusalém, que é foco de conflito. Até hoje o pessoal se estapeia brabo por causa disso. Então aí eles faziam voto de pobreza e de fé em Cristo e denominaram-se pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. O sucesso dos templários esteve vinculado às cruzadas, quando a Terra Santa foi perdida, né? E o apoio à ordem reduziu-se. Rumores acerca de cerimônia de iniciação secreta dos templários criaram desconfianças e o rei Filipe IV, o Filipe o Belo, o bom filho de Parapapá, né? Rei da França, safado, cretino, canalha, né? Filipe o Belo, profundamente endividado com uma ordem, que eles emprestavam dinheiro para os reis, e para o Vaticano também. Ele começou a pressionar o Papa Clemente V, olha o nome do cara, Clemente, que Clemente, a tomar medidas contra os templários. E em 1307, muitos membros da ordem que estavam na França foram detidos e queimados publicamente. Tá? Isso, né, antes com muita tortura. E em 1312 o Papa Clemente dissolveu a ordem, porque quando dissolve a ordem, todos os bens da ordem, que era riquíssima, foi entregue uma parte para o rei da França e outra para o Vaticano.
O súbito desaparecimento da maior parte da infraestrutura europeia deu a ordem, desculpem, o súbito desaparecimento da maior parte da infraestrutura europeia da ordem deu origem a especulações e lendas que mantêm o nome dos templários vivos até hoje. Então nós vamos ver que na fundação do movimento templário, que foi no século XI, no século XII, nós vimos o renascimento do monarquismo cristão. Eles viram a fundação de numerosas ordens religiosas que existiam. Era uma época da Idade Média, era terrível, tudo era controlado pela Igreja Católica Romana. Na Ásia, outra história. Nomeadamente os irmãos leigos, que privilegiavam o trabalho manual e a renovação da vida canônica, que adotou a regra de Santo Agostinho, né? E vai por aí afora, várias ordens, a Ordem de São João de Jerusalém, todos eles eram envolvidos em atividades hospitalares ou na vida paroquial. Tudo na Idade Média girava em torno da paróquia e da força da Igreja. E nesse contexto religioso que a Igreja Católica encorajou os cavaleiros do século a tornarem-se milites Christi, ou seja, cavaleiros de Cristo, para combater os infiéis na Terra Santa, os islâmicos. Sempre, né? O Papa Urbano II pregou a primeira cruzada em 27 de novembro do ano de 1095, né? O Papa queria ver essa expedição militar tomar forma e chamou todo mundo, chamavam também de peregrinos de Cristo, todos essa turma a caminho de Jerusalém. No meio do caminho morria um monte, vítima de assassinato, abuso, sequestro, etc. O pessoal ia naquela fanatismo religioso libertar Jerusalém. Então o Papa pediu ao povo católico do Ocidente que pegassem armas para ajudar esses peregrinos, né? E aí ajudar também os cristãos do Oriente que viviam lá. Essa cruzada, então, utilizava o grito de guerra de Deus vult, Deus assim o quê? Olha só, tudo é Deus, Deus não falou nada. Alguém lá, entendeu? Um canalha morra falou, Deus falou comigo para falar para você. Igualzinho o pastor pentecostal faz. Deus falou comigo, eu recebi uma mensagem, ele mandou tu fazer isso, ó. E assim o mundo está como está, né? Então todos que participaram da cruzada foram marcados com o sinal da cruz, tornando-se assim cruzados. Esse termo só apareceu no Concílio de Latrão em 1215. E dessa ação resultou que no dia 15 de julho do ano de 1099, na captura de Jerusalém, né, que foram capturados pelas tropas cristãs de Godofrey de Bouillon, cavaleiro templário. O Hugo de Payen, que todo mundo conhece, quem estuda o assunto, que seria o fundador, o primeiro mestre da Ordem do Templo, ele veio, então, ele estava chegando a primeira vez na Terra Santa no ano de 1104, acompanhando o conde Hugues de Champagne, sul da França. A França está muito envolvida nisso, porque ali foi que tudo começou. Então, eles regressaram depois à França em 1107, depois voltaram em 1114, e eles se colocaram à disposição para proteger as autoridades e os cônegos, né, os sacerdotes do Santo Sepulcro. Então, eles passaram a defender essa área, como brigam até hoje. E o suposto túmulo de Cristo também. Então, a primeira cruzada, já oficialmente como os Templários, foi comandada por Hugo de Payen, no ano de 1118, com o apoio de mais 8 cavaleiros, entre eles André Montbard, tio de Bernard de Claverol, e do rei Balduíno II de Jerusalém, que os acolheu em seu palácio lá em Jerusalém, numa das esplanadas do templo. Nasce assim, né, que nascem os pobres, começa a história, nascem os pobres cavaleiros de Cristo. E como eles estavam estabelecidos no monte do Templo de Salomão, eles vieram a ser conhecidos como a Ordem do Templo, ou então Templário. Eles cavucaram tudo ali embaixo, viu? E encontraram muita coisa. Muita, porque em cima, onde está a mesquita de Alcáçar, o Domo Dourado, embaixo tem as ruínas do templo, tem o Palácio de Herodes, e embaixo do Palácio de Herodes, o Zacarias Sitchin teve lá, quem foi a Jerusalém pode visitar agora, porque eles fizeram escavações arqueológicas do lado israelense. Tem o outro lado, é controlado pelos árabes. São famílias árabes antigas que controlam aquela área ali. Mas eles conseguem coexistir. De vez em quando tem um quebra-pau com os ortodoxos dos dois lados, né? Tanto o lado muçulmano como o lado israelense. Eles já vivem se estapeando sempre. Mas eles cavucaram muito lá. E pedras lá embaixo da base do suposto Templo de Salomão, o Sitchin também fala muito sobre isso,
e quem for lá pode visitar, são pedras gigantescas, não tão grandes quanto as de Baalbek, né? Mas são pedras de 100 toneladas que estão lá embaixo na base do templo. Então ali tinha uma coisa muito importante, bem anterior a Salomão. Salomão usou, né? Depois construiu em cima, e assim foi. A história ali é complicada. E os cruzados, é claro, eles eram muito inteligentes e foram atrás disso. Então, nós vamos ver aí 1118, 8 cavaleiros, tal, para proteger os peregrinos. Eles protegiam esses peregrinos contra os assaltantes das estradas, né? Ninguém viajava à noite nessa época, era uma complicação danada. Todo mundo ficava nas aldeias, no dia seguinte de manhã saíam. Então eles protegiam os peregrinos que iam a Jerusalém e a caminho de, mais precisamente, de Jafa e Cesareia. Jafa, que agora está tendo combate lá. Então sempre haviam ladrões durante todo o percurso, né? Ataque dos muçulmanos, de pequenos grupos, né? Então, eles faziam esse tipo de patrulha. No ano de 1127, já Hugo de Payet e uns 5 cavaleiros, eles se dirigem a Roma visando solicitar ao Papa Honório II o reconhecimento oficial dessa ordem. E nessa visita eles conseguem não só o reconhecimento oficial, como também o apoio e influência de Bernardo de Claverval no Concílio de Troyes, no dia 13 de janeiro de 1129. Troyes é uma cidade na França, perto de Paris. Eu tenho um cunhado que mora lá, o irmão da Magdalena mora lá. É uma cidade belíssima, ainda tem traços medievais. Então teve um concílio lá nessa cidade, e através da bula papal Omni Datum Optimum, que foi emitida em 29 de março de 1139 pelo Papa Inocêncio II, a ordem foi reconhecida oficialmente pelo papado e ganhou isenções, privilégios, dentre os quais o de poder, dando ao seu líder o direito de se comunicar diretamente com o Papa e de construir seus próprios oratórios e serem enterrados neles. Eu já visitei o Castelo Templário na Turquia, chamado Krak. Eles construíram vários castelos em várias regiões. Eu vou mostrando no final do vídeo alguns castelos que ainda existem e você pode visitar. Não precisa ir à Turquia, na Europa está cheio deles, inclusive Portugal. Então a ordem se tornou uma das favoritas da caridade em toda a cristandade. Ela cresceu rapidamente, tanto em membros quanto em poder. Seus membros estavam entre as mais qualificadas unidades de combate nas cruzadas. E os membros não combatentes da ordem geriam uma vasta infraestrutura econômica. Aí é que causou inveja ao rei. E ao Papa também. Eles ficaram ricos. Eles manobravam muito bem o comércio. Eles comercializavam com os islâmicos também. Então eles inovaram as técnicas financeiras que construíam o embrião de um sistema bancário, erguendo muitas fortificações por toda a Europa e até na Terra Santa. A fortaleza de Acre, a que eu visitei em Bodrum, na Turquia, maravilhosa, fantástica. No dia 14 de outubro de 1229, o Papa Gregório IX emitiu uma bula Ipsa non cogite pietas, dirigida ao grão-mestre e aos cavaleiros da Ordem do Templo, que os isentava de pagar o dízimo para as despesas da Terra Santa. Até nisso eles foram isentos. Tá vendo? Estava a pagar dízimo. Então, isso porque eles estavam atendendo a uma guerra contínua que eles sustentavam contra os infiéis, arriscando a vida e pela fé e amor de Cristo. Duvido que Cristo estivesse interessado nisso. Então, alguns escritores da época falam que os templários eram como leões de guerra e cordeiros no lar. Rudes cavaleiros nos campos de batalha, monges piedosos na capela, temidos pelos inimigos de Cristo e suaves com os seus inimigos. O que eu duvido. E a guerra. Bom, eles levavam uma forma de vida austera, os templários não tinham medo de morrer para defender os cristãos que iam em peregrinação à Terra Santa. E como exército nunca foram muito numerosos, eram pequenos grupos. Eles nunca passavam de 400 cavaleiros em Jerusalém no auge da ordem. E mesmo assim foram conhecidos como terror pelos muçulmanos, eles eram muito organizados. E quando presos rechaçavam com desprezo a liberdade oferecida em troco da apostasia, quer dizer, você se converte ao Islã e a gente salva vocês. O fato é que a maioria deles era negociada em troca depois, porque havia muito dinheiro envolvido e os árabes também não eram trouxas. Então toda essa, até nas guerras hoje em dia, o oficialado sempre é poupado, os oficiais de certa forma, de alto nível, né? Ou eram, agora mudou muita coisa. Mas até um tempo atrás, sempre, pelo menos nas guerras antigas,
os príncipes e os oficiais, os comandantes mais proeminentes eram poupados e depois eram trocados por um resgate. Já soldado raso, etc., todo mundo era executado, porque naquela época ninguém fazia prisioneiro. Então, os dois lados. Então, eu vou mostrando, como eu falei com vocês, no final eu vou mostrando vários dos castelos, mostrando aonde eles ficam, né? Vamos continuar aqui. Bom, então, como nós vimos, a primeira sede oficial dos Cavaleiros Templários foi abaixo da onde é a mesquita de Al-Aqsa, lá em Jerusalém, o Monte do Templo. Como os cruzados chamavam a própria sede deles de Templo de Salomão, né? Porque tudo que tinha ali do Templo de Herodes tinha sido construído em cima do templo original, que foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito. Então, a ordem, eles tinham regras. Uma das regras foi escrita por São Bernardo, e isso é extraído de um livro chamado Livro dos Salmos, onde eles usavam eu não vou ler em latim, acho que ninguém está interessado como é que é em latim. Significava o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas pela glória do teu nome. Isso está numa tradução do Almeida, que fez a tradução português da Bíblia brasileira, em português de Portugal na época, depois português brasileiro. Esse cara morava na ilha de Timor, ele viveu, era um padre católico, ele viveu na ilha de Timor, onde é a Indonésia hoje. Timor foi uma colônia portuguesa. Lá que foi feita a Bíblia, a versão Almeida que nós temos, que eu tenho aqui. Mas vamos continuar. Então, tinham regras específicas para a admissão de quem queria ser um cavaleiro templário. A regra era bem típica de uma sociedade feudal. Né? Entre algumas regras estava que a admissão dos novos candidatos seria aprovada pelo bispo local. Ele tinha que se abster de carne às quartas-feiras, e algumas curiosidades, como eles deveriam comer no mesmo prato. Oficialmente, como consta na regra templária, o termo correto para designar o maior superior hierárquico era de mestre do templo e não grão-mestre, né, como é usado até hoje. E para ser admitido como cavaleiro, o postulante devia ser cristão, conhecer a regra templária, mesmo antes de ser admitido, jurar viver em castidade. Aí pega, né? Acho que pegou bastante. Tinha que viver em castidade e pobreza e ser obediente ao mestre do templo. A iniciação se dava como uma cerimônia religiosa realizada por um dos padres da ordem. E assim nós vamos, ainda estavam as batalhas que eles enfrentaram, né? Eles enfrentaram algumas primeiras batalhas deles já como oficialmente reconhecidos pela igreja. No ano 1129, eles tiveram que intervir num ataque ao rei Balduíno de Jerusalém, na sua ida para Damasco. Também, em 1138, eles foram derrotados pelos turcos na cidade de Teoca, onde nasceu o profeta bíblico Amós. E eles tentaram tomar essa cidade de todo jeito. Depois eles tiveram uma outra derrota na cidade de Ascalão, né, em 1153, quando 14 cavaleiros foram cercados e mortos pelos turcos. E aí vão batalhas em cima de batalhas ali na Transjordânia e no Egito, e vai embora. É sempre nessa área onde tem uma caveira de burro enterrada. Então, já em 1177, os templários travaram a batalha contra o exército saladino, que era o tremendo comandante, a Batalha de Monte Gisardo, né? E vai por aí. Nós temos filmes sobre esses assuntos, uma infinidade de livros, é muito livro. Nós temos a Batalha de Tubânia em 1183 e a de Kerak, até uma que aconteceu no dia 4 de julho de 1187, que foi a Batalha de Hattin, no qual 30 mil cruzados enfrentaram 60 mil muçulmanos. E foi nessa época que eles dançaram e perderam Jerusalém. Décadas mais tarde, aproveitando-se do enfraquecimento dos exércitos de Saladino, em vista do crescimento do exército mongol, que já era uma outra turma que estava ameaçando, eles tomaram de novo a cidade de Demeta, no Egito, e tentaram tomar Jerusalém de novo.
Bom, com o passar do tempo, a ordem ficou riquíssima e muito poderosa. Eles receberam várias doações na Europa, doações de terra, e entre algumas doações estão a herança do rei Afonso I de Aragão, que não possuía um herdeiro do sexo masculino, deixou todos os seus bens para a ordem templária e para a ordem dos hospitalários, que era uma outra ordem rival dos templários, que aliás foi quem ficou também com uma parte da riqueza dos templários, a tal da ordem dos hospitalários. E vai por aí vários castelos. Tiveram o castelo de Soure, doado pela rainha de Portugal, Teresa de Leão, com a condição de que eles expulsassem os sarracenos do país. Os templários foram recebendo ao longo dos anos várias doações, não vou ler todas não, tem várias, bula papal, dando tudo o que podiam para eles, para essa turma, né? E causando um crescimento deles, vamos ver daqui a pouco. Eles usavam muito desse dinheiro e das propriedades que eles ganhavam para plantar trigo, cevada, criavam animais. E assim a subsistência dos cavaleiros se dava com a venda do trigo e da cevada, lã de carneiro, carne bovina, queijo, feita com leite dos animais criados nas propriedades templárias. Olha que legal. Eles também começaram a admitir na ordem pessoas que não tinham todas as características que eles precisavam. Então a história de fervor cristão, vida austera, vontade de defender os cristãos até a morte, deixaram de ser motivações principais dos cavaleiros templários. E nesse diapasão, Bernardo de Clavaral, em seu De Laude Novae Militia, divide a ordem em dois grupos. Militia, que são os cavaleiros cristãos, a milícia, comprometidos com as motivações iniciais da ordem, e a malitia, pessoas que buscavam apenas reconhecimento e status de pertencer à ordem. Entrava, quero ser cavaleiro templário, mas não tinha nenhuma característica básica. E aí começa a coisa a desabar, Então, para encerrar um pouco, senão nós vamos ficar horas e horas falando, o rei da França estava com graves problemas de dívida, que os templários emprestavam dinheiro, eles já começaram a criar um sistema bancário europeu. Todo o sistema bancário europeu nasce ali. Então eles emprestavam, o pessoal tinha dívidas junto aos templários, e para financiar os seus negócios eles estavam enrolados. Então o rei Filipe IV da França usou sua influência sobre o Papa Clemente V, para acabar com a ordem e confiscar todos os seus bens. E para isso ele colocou em efeito uma estratégia de descrédito, acusando os templários de heresia, imoralidade, sodomia e de diversos outros crimes. Parece uma coisa igualzinha que o PT faz aí, E o Alexandre de Moraes, esse ditadorzinho de Tupiniquim, não vou falar o que eu penso, esse falso juiz está fazendo com o Brasil, está destruindo o Brasil. Mas a hora dele vai chegar. Então os templários eram acusados de heresia, de imoralidade, etc. E a ordem de prisão foi redigida no dia 14 de setembro de 1307, no dia da exaltação da Santa Cruz. E no dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira 13, a lenda urbana que foi aí que surge a história de sexta-feira 13 ser o dia de azar, todos os cavaleiros que estavam em território francês foram detidos. Então nós vemos que a história, e aí é que eles são condenados, alguns conseguiram escapar, tem várias histórias sobre uma frota que sai com vários deles carregando tesouros, alguns foram para a Irlanda, para a Inglaterra, alguns foram para Portugal, onde eles foram poupados, tanto que Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, era um cavaleiro templário. Eles estiveram aí. Colombo também. E eles são poupados e montam castelos, e a ordem muda de nome em Portugal. O Papa autoriza o rei de Portugal a poupar os templários. Vamos ver aqui agora que se descobriu há alguns anos atrás uma bula papal inocentando os templários e pedindo ao Filipe para aliviar a barra dos caras. Filipe tô nem aí. Ele insistiu e queimou todo mundo, porque queimando ele ficava com o espólio. Bom, no dia 19 de outubro entre 19 de outubro e 24 de novembro de 1307, 138 prisioneiros templários foram interrogados em Paris. Numa carta do Papa Clemente V ao rei Filipe, datada do dia 27 de outubro de 1307, ele deu a entender
que ele não estava gostando, é um protesto do pontífice para com os meios pelos quais os cavaleiros eram interrogados e as confissões lhe eram arrancadas. Foi arrancada na marra, na tortura. Eles foram, tanto que na hora da execução da pena, os cavaleiros todos juraram, antes de serem queimados, que confessaram sob tortura e que eles eram inocentes. Tem uma bula papal do dia 22 de novembro de 1307, a bula Pastoralis Preeminentia. O Papa Clemente V recomenda a prisão dos templários em outros estados da Europa. E daí eles fizeram várias investigações, né? E a partir de 1310 a igreja instituiu sua própria investigação em cima da ordem, na qual chegaram a depor 573 cavaleiros. Mas todos que saíram em defesa da ordem afirmaram que as confissões foram arrancadas por meios de tortura, né? Então havia uma tendência do Papa a inocentá-los, mas o interesse financeiro do canalha, né? Então eles extinguiram a ordem em 22 de março de 1312, né? Vários deles foram para Portugal, transferiram seus bens para na Europa, aqui na França, né, em outros lugares. Os bens dos templários foram transferidos para a ordem dos hospitalários, que eram rivais dos templários, exceto em Portugal, né, que na época Portugal era a dinastia de Castela, né, e Aragão e de Maiorca. E eles ficaram responsáveis pelos templários que foram para lá. Lá em frente à igreja de Notre-Dame, em Paris, estou mostrando uma foto aí para vocês, eu e a Madalena lá, foi instalado um cadafalso no dia 18 de março de 1314, eles foram executados. Ali foi lida a sentença, né? E todos foram acusados de heresia, se armou uma fogueira próxima ao jardim do palácio, onde eles foram queimados. Tiago de Molay e Geoffrey de Charnay. Né? Para finalizar, senão vamos nos estender durante semanas. Né? O líder templário, Tiago de Molay, né? Imputado à maldição da história da Sexta-feira 13, que eu falei com vocês. Mas como eles tinham muita riqueza, e vários deles conseguiram fugir, foram para vários países da Europa, vários reinos da Europa, e uma boa parte foi para Portugal, né? E para a Suíça também. Então, devido ao grande número na época de cavaleiros, apenas uma parte, né, foi aprisionada, a maioria francesa. Mas os cavaleiros templários de outras nacionalidades não foram aprisionados. Isso possibilitou a eles se refugiarem em outros países. Segundo os historiadores, alguns foram para a Escócia, Suíça e Portugal. E até mais distante, usando seus navios. Eles tinham uma frota de navios. Muitos deles mudaram seus nomes e se instalaram em países diferentes para evitar uma perseguição do rei e da igreja. Esse desaparecimento dessa esquadra é um outro grande mistério, que tem várias lendas e histórias a respeito. No dia seguinte ao aprisionamento dos cavaleiros franceses, toda a esquadra zarpou durante a noite, desaparecendo sem deixar registro. Nessa mesma data, o rei português, o rei Diniz, Dom Diniz, nomeava o primeiro almirante português de que a memória, né? Parece o primeiro almirante português. Apesar de Portugal naquela época não ter uma armada. O Dom Diniz então evitou entregar os bens dos templários à igreja e consegue então criar uma nova ordem, a Ordem de Cristo, com base na Ordem Templária e adotando por símbolo uma adaptação da cruz templária, levantando a dúvida de que ele planejava apoderar-se da armada templária, tipo pegar para ele. E outro detalhe interessante é que alguns cavaleiros templários teriam se dirigido para a Suíça. E não existe, antes dessa época, registro da existência do famoso sistema bancário suíço. Não tinha. Então, no auge da sua formação, os cavaleiros da Ordem Templária desenvolveram um sistema de empréstimos, linha de crédito, depósitos de riquezas, isso já na época deles, davam recibo, davam etc., juros, e que se assemelhava muito aos bancos de hoje. Então a história, a lenda urbana, é que possivelmente tenha sido os cavaleiros templários que se refugiaram na Suíça que implantaram o sistema bancário lá, que é famoso até hoje, que é a atividade principal do país. Bom, para a maioria dos historiadores, os acontecimentos violentos do início do século XIV
a cortina caiu para os templários no último ato, lá em frente a Notre Dame. Coerente com isso, eles não se preocupam em procurar sinais ou a possível continuação da existência desses cavaleiros. A tradição oculta sempre falou de seus descendentes espirituais, daqueles cavaleiros templários que se diz estão vivendo entre nós ainda, existindo até associações atuais que afirmam ser seus herdeiros. Além disso, com a abundância de estudos recentes, ficou demonstrado de forma convincente que a ordem não só sobreviveu, como exerceu enorme influência na cultura ocidental. As consequências disso são profundas e de longo alcance, porque se eles se dedicassem a coletar conhecimento esotérico e alquímico como nós e outros pesquisadores acreditamos, qualquer caso de sobrevivência dos templários apontaria para algum tipo de continuidade dos segredos importantes através de uma tradição oculta que talvez exista até hoje. Fiquem na paz, até a próxima semana. Dou um doce para quem adivinhar. Eu falo aqui no vídeo o nome para onde nós vamos viajar daqui a 2 semanas, para o outro lado do mundo, a 17 horas de viagem daqui. Um abração, fiquem na paz, se cuidem, cuidado vocês aí no Brasil.